Do you miss me at all? E aí, meus amigos lutadores e lutadoras, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, todo mundo animado, saudável e motivado. Olha só, hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, que é o título desse vídeo, né? Qual foi a luta mais fácil de todas? Espero que meu adversário não fique tão bravo quando eu falar que a luta com ele foi a mais fácil da minha vida. Mas vamos lá. Opa, peraí que o correio chegou. Looks like you're changing and all. Well, why didn't you call? Something in the air, always something in the Tô me sentindo Casey Neistat com um monte de pacote de correio chegando pra mim. Resta saber se são pra mim ou pra minha esposa, né? Antes de eu ter 100 mil inscritos no meu canal, minha mulher tem 200 mil no Instagram. Ela sim é uma blogueira famosa. Vamos checar. Paula Miranda. Paula Miranda. Paula Miranda. Paula Miranda. Paula Miranda. Tadã! Vitor Miranda! Eu acho que eu não vou precisar mais usar melancia para proteger minha careca enquanto eu ando de bicicleta. Lembra desse vídeo aqui que eu queria criar uma campanha Calói não esquece o capacete do Vitae? No dia seguinte eu recebi uma mensagem no meu Instagram do meu amigo Rafael Alves. Na mensagem ele falou: eu trabalho na Decathlon do Ribeirão Preto e vou te dar um capacete. Eu não sei se ele comprou o capacete ou se a Decathlon disponibilizou, mas de qualquer maneira, pô, muito obrigado. Vamos abrir para ver. Caraca, olha isso. A princípio foi ele que comprou para me dar de presente. Rafael, me confirma se foi isso mesmo. Como eu não tô por dentro dos equipamentos de bicicleta, eu não conheço essa marca, mas agora eu vou conhecer. Parece ser um modelo muito bom. Ah, cabe na minha cabeça, cara. Vou fazer um test drive com ele e já digo para vocês se ele é bom. inexplicable. I can feel it in the air. Can you feel me? Vamos lá ver se esse capacete é bom mesmo. Can you feel me? Can you feel me? Não vai cair, não. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? Antes de eu ir para o tema central desse vídeo, me fazem bastante perguntas sobre a luta e uma delas, que é bastante recorrente, é a seguinte: o lutador de MMA, ele precisa treinar jiu-jitsu com kimono? É recomendável treinar o jiu-jitsu com kimono ou ele simplesmente faz o submission, que é o jiu-jitsu sem kimono, já que ele vai lutar MMA sem kimono? E para responder essa pergunta, eu fiz uma coisa diferente. Eu pedi para o meu amigo Alexandre Marciano. O Alexandre, nós começamos a treinar junto. Ele é faixa preta do jiu-jitsu, é gerente regional sul das academias Gracie Barra, tem uma grande academia em Joinville com quase 200 alunos, e eu pedi para ele responder essa pergunta para vocês terem a oportunidade de conhecê-lo. Ele também tem um canal no YouTube onde se chama Minuto Jiu-Jitsu, uma sacada genial que em 1 minuto ele mostra uma posição muito eficiente de jiu-jitsu. Então quem curte vai lá no canal dele, se inscreve e fica ligado que eu também tenho um vídeo lá que ele vai postar onde eu respondo uma pergunta dos seguidores dele. Roda o VT. Fala galera, beleza? O cara que luta MMA, ele precisa treinar jiu-jitsu de kimono. Eu acho que é muito importante para que a gente desenvolva um jiu-jitsu de altíssimo nível, de qualidade, a gente conciliar o treino de kimono e o treino sem kimono. Eu acho que o treino com o kimono transfere muita criatividade e pensamento muito rápido para o praticante, porque tem muita coisa para fazer, muita pegada, uma pegada diferente que tu proporciona para o teu companheiro de treino já muda totalmente o jogo. Em contrapartida, o jiu-jitsu sem kimono, que também tem uma diversidade técnica muito grande, ele te deixa mais justo, mais compacto, ele te deixa com um jiu-jitsu mais sólido, porque como tu não tem o artifício das pegadas, você precisa dar o mínimo de espaço possível para o seu adversário. Eu acredito que sim, o lutador de MMA precisa treinar de kimono, assim como os praticantes de jiu-jitsu de uma forma geral precisam tirar o kimono e treinar sem kimono também
para conseguirem levar o nível do seu jiu-jitsu para cima. Tá aqui a minha contribuição. Vitor, obrigado pela pergunta. Todo mundo aqui de Joinville tá sempre na torcida por você e nós temos certeza que você vai muito mais longe. Valeu. O que acharam? Interessante, né? Me digam aqui nos comentários se vocês acharam legal essa ideia de vocês fazerem uma pergunta e eu buscar um especialista da área para responder para vocês. Vai lá, comenta aí, sim ou não? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing now. Então vou dizer para vocês qual foi a luta mais fácil da minha vida. Cara, eu lamento dizer, mas não existe luta mais fácil. Sabe por quê, cara? A nossa luta mais fácil, ela é a mais difícil de se conquistar. Tá ligado? Deixa eu explicar por quê. Primeiro a gente tem que imaginar o que é a luta mais fácil. Como é que a gente define isso? A luta mais fácil foi aquela que a gente dominou o tempo todo? Foi aquela que a gente nocauteou, finalizou no primeiro round de luta? Eu volto a dizer, isso não existe. Eu falei uma frase bonita agora, vou até anotar essa frase. A luta mais fácil é sempre a mais difícil de conquistar. Olha essas imagens aqui. A gente pensa assim, caramba, trabalho limpo, perfeito, preciso, ganhou dinheiro e foi embora. Mas para eu chegar nesse momento, vamos voltar um pouco no tempo. Agora a gente consegue entender mais ou menos o porquê isso aconteceu, né? Não existe luta fácil, existe uma preparação por trás muito difícil, muito árdua pra gente chegar e conseguir fazer o melhor trabalho possível. Às vezes a luta vai até o final, às vezes ela acaba mais rápido. Em algum momento desse a gente pode dizer que foi sorte? Até pode, mas é muito raro de acontecer. Eu sei que já teve lutas minhas que eu desejei que a luta fosse um pouquinho mais pra frente, que demorasse um pouco mais para eu poder mostrar mais ainda de como eu estava preparado. Pensar isso é ótimo, eu gostaria de pensar isso em todas as lutas. O que jamais pode acontecer é a gente perder e pensar assim, pô, eu poderia ter treinado mais. Alright? Então é o seguinte, eu tenho que fazer o sorteio para vocês, o sorteio do pôster. Lembra do pôster? Esse vídeo aqui, ó. Vamos ver quem foi o Felizardo e ganhou o pôster. Pôster autografado Vitor Miranda. Caramba, 47 mil cupons, cara. Um desses aqui vai ser sorteado, hein? Winners. Let's go to winners. Número de ganhadores, 1, certo? Quem ganhou esse pôster autografado foi Roger Ribeiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Roger Ribeiro, parabéns. Grande abraço para Belo Horizonte, Minas Gerais. Venceu com o cupom número 34339. Parabéns, cara. Você ganhou esse pôster maneiríssimo que eu ia pendurar na minha sala, mas não vou mais porque agora ele é teu. Eu vou entrar em contato contigo por e-mail, beleza? Fica aguardando aí. É isso aí, meus amigos. Porrada nesse joinha e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!